Motivos para confiar em Deus em meio às tempestades da vida. Parte 1. A gente entra no Uber sem saber como está a saúde física e mental do motorista. A gente confia. A gente entra no ônibus e não sabe se o motorista está bem, se dormiu bem, se está descansado, mas a gente confia. A gente entra no metrô do mesmo modo, e a gente confia. A gente entra dentro de um avião e não sabe se o piloto está bem, se está usando remédio controlado que pode alterar seu estado emocional e complicar nossa viagem, mas nós confiamos. Mas quando chega a hora de confiar em Deus em meio às tribulações e tempestades da vida, não confiamos como deveria. Hoje aqui no Ilustração Cristã, a gente vai bater um papo reto sobre um tema que toca no coração de todo mundo. Como confiar em Deus quando a vida vira de ponta cabeça? Se você está passando por um perrengue brabo, vem aqui comigo porque esse vídeo vai te dar aquela dose extra de esperança e fé. Deus é o piloto no meio da turbulência. Imagina que você está num avião atravessando uma tempestade. O barulho assusta, as luzes piscam, e você sente aquele frio na barriga. Mas o piloto, lá na cabine, sabe exatamente o que está fazendo. Ele treinou para isso, conhece as rotas, os perigos e tem o controle nas mãos. Assim é Deus na nossa vida. Mesmo quando parece que tudo está fora de controle, Ele tem um mapa completo. Ele enxerga muito além das nuvens escuras e sabe exatamente onde te levar. A questão é, você confia no piloto? Porque confiar em Deus não significa que a tempestade vai desaparecer instantaneamente, mas que você vai atravessá-la em segurança, sabendo que está nas mãos de quem sabe o que faz. E, no final, nosso avião pousa em paz e segurança no aeroporto de destino, e as dificuldades serão pouco lembradas, já que chegamos ao nosso destino. Lembra do povo de Israel, quando saíram do Egito? É parecido com a nossa vida, porque a vida é um longo deserto repleto de desafios, um território onde somos constantemente colocados à prova. Quem de nós nunca se viu diante de uma situação em que as forças pareciam minguar e a esperança quase se apagava? Nessas horas, confiar em Deus parece ser o único fio que nos sustenta, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Este é um chamado para usar a fé, é uma jornada de perseverança e entrega absoluta. Quando meditamos na história do povo de Israel, é impossível não nos colocarmos no lugar deles. Já pensou, 40 anos no deserto, uma viagem que parece não ter fim, enfrentando fome, sede e a sensação constante de abandono. Assim como Israel, Deus nunca deixou de prover. Ele enviou maná, tirou água da rocha, guiou o povo com uma coluna de nuvem durante o dia, para mantê-los frescos, e uma coluna de fogo à noite, para mantê-los aquecidos durante a noite. Mas quantas vezes Israel duvidou? Quantas vezes murmuraram, esquecendo que Deus abriu o Mar Vermelho, que nunca faltou alimento, que nunca faltou água e que suas roupas não envelheciam no corpo? E quantas vezes nós duvidamos? E quantas vezes murmuramos? Nós somos iguais àquele povo. As tempestades da vida, os desertos que atravessamos podem nos cegar para as provisões que Deus já fez em nosso favor. É neste contexto que aprendemos que confiar em Deus não é apenas ficar esperando a bênção, mas caminhar mesmo quando não vemos o destino. Tá cansado? Siga em frente. Tá triste? Siga em frente. Tá sem forças? Siga em frente. Tá sem esperança? Siga em frente. Não pare, porque a bênção e a vitória estão nas mãos do Senhor lá na linha de chegada. Se inscreva no canal e ative as notificações e fique alimentado por porções da Palavra de Deus. Além do deserto, temos outro tipo de acontecimento para fazer a gente parar de confiar em Deus: as perseguições. A perseguição aos cristãos na história da igreja é um testemunho vivo de como confiar em Deus é um grande ato de coragem. Desde o início da Igreja de Deus, os cristãos foram jogados às feras, queimados vivos, torturados por não se recusarem a negar a sua fé. Imagine, você e sua família presos pelo amor ao Evangelho, e o soldado pegar seu filho, ou alguém que você ama muito e te mandar negar sua fé, senão vai matar a pessoa. O que a gente faria? Francamente, é uma situação difícil. Mas, mesmo em meio à dor, os cristãos dos primeiros séculos permaneciam firmes, porque tinham plena convicção que sua vitória não estava neste mundo.
E esta confiança inabalável é um convite para nós hoje. Talvez não enfrentamos leões ou fogueiras, espadas, mas lidamos com perseguições modernas, como injustiças no trabalho, julgamentos sociais e até conflitos familiares por causa da nossa fé. Ainda assim, o exemplo deixado pelos mártires nos lembra que vale a pena confiar no Senhor, pois Ele é justo e fiel para recompensar aqueles que permanecem fiéis até o fim. Qual será a recompensa que os mártires vão receber das mãos do Senhor? Em Apocalipse 2:10 diz: "Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida." A cena de Jesus acalmando a tempestade é uma das narrativas mais emblemáticas sobre confiança em Deus. Os discípulos, pescadores experientes, enfrentavam ventos furiosos e ondas que ameaçavam engolir o barco. Mas, enquanto tudo estava um caos, Jesus dormia. Ao ser despertado, suas palavras ecoaram como um trovão no coração de quem estava ali presente. "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?" E com a autoridade divina, ele ordenou que os ventos e as ondas se acalmassem. Quantas vezes nós, assim como os discípulos, não ficamos desesperados diante das tempestades da vida? É um filho entregue às drogas, uma filha que se tornou rebelde e está indo por caminhos que não convinha ir. É o marido ou esposa que está com a cabeça e os pensamentos fora de casa. É as finanças que nunca estão a seu favor. É a vida que não te faz carinho e sempre te dá porrada. São perseguições no trabalho, na igreja, na família. Tudo isso tem enfraquecido sua esperança e sua fé. Aí a gente pergunta: cadê Jesus? Onde Ele está que não vê o que estou passando? Quando Ele vai vir me socorrer? Talvez, diferente dos apóstolos, o seu barco já virou. Você não tem forças para nadar. Se agarrou apenas em um pedaço de madeira e as ondas estão quase a te engolir. Só tem uma saída: clamar. O salmista diz: "Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu." Jesus parece que está dormindo, mas não está. Ele está presente. Ele não apenas acalma o mar ao nosso redor, mas também a tempestade dentro de nós. A pior tempestade é a que está acontecendo dentro de nós, e é esta que precisa ser acalmada primeiro. Toda tempestade tem um fim. Às vezes, a gente se sente preso no meio do caos, mas Deus promete que isso é temporário. Ele segura tua mão e te ajuda a enxergar que o sol sempre volta a brilhar. Em Apocalipse 21:4, a Bíblia diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As tempestades vão passar, elas sempre passam. Não tem uma tempestade que seja para sempre, mesmo que sejam nos desertos áridos, que sejam perseguições impiedosas e tempestades intensas. Confiar em Deus não significa uma vida livre de dificuldades, porque isso não existe, mas sim a certeza de que, ao final desta jornada, a vitória está garantida. Deus não prometeu a ausência de lutas, mas prometeu estar ao nosso lado em cada uma delas. A gente é mais ou menos como o filho pródigo. Achamos que longe do pai a vida vai ser melhor, que a gente dá conta sozinho. Mas quando chegamos no chiqueiro e percebemos a burrada que fizemos, chegamos à conclusão que é só perto do pai que a felicidade se faz. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Ser cristão é acreditar que existe um Deus que por você tem o mais belo e simples amor, que Ele te ama de uma maneira tão especial que não poupou seu Filho Jesus, para que você e eu fossemos resgatados de volta ao barco da salvação. Se agarre em Cristo e não permita jamais que sua boca se cale e que sua esperança nele nunca enfraqueça. Que Deus fale ao seu coração. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e faça um comentário sobre o que Deus precisa mudar em sua vida. Fique com Deus. Lembre-se, Deus está apenas a uma oração de distância de você.